Amém. Nós estamos numa série de estudos chamada Generosidade. Gente, eu tenho que compartilhar com vocês. Esse computadorzinho aqui é a coisa mais estranha da face da Terra, viu? A gente tem que fazer uma oração de descarrego com esse negócio aqui. Ele fica todo preto. Aí quando eu abro aqui, ele fica branco. Aí eu estava trabalhando em casa, eu falei, vou deixar ele com esse fundo preto aí que está funcionando assim. Aí eu abro aqui, como é que tá? Tudo branco. Mas está funcionando. Graças a Deus. E nessa série de pregações sobre generosidade, nós iniciamos falando sobre generosidade na igreja. Falamos sobre a igreja de Filipos e a caminhada ali missionária de Paulo, e como aquela igreja foi bênção, foi ferramenta do Senhor na vida de Paulo de forma generosa, e que aquilo resultou para eles em um retorno, em uma bênção especial na vida daquela igreja que generosamente contribuiu com a vida de Paulo. No domingo passado, nós falamos sobre generosidade com o próximo, e acabamos falando mais especificamente como generosidade com o próximo tem tudo a ver sobre amar o próximo. Aquele homem, então, aquele mestre da lei indaga Jesus, e Jesus dá um exemplo para ele, o exemplo do bom samaritano, e prova para ele, mostra para ele que o próximo é qualquer um em necessidade. O próximo é qualquer um que está ao nosso lado, e que ser generoso com o próximo, aí a gente trouxe esse raciocínio, na verdade, amar o próximo. Hoje, nessa terceira pregação ainda sobre generosidade, o título dela, que foi nos dado lá por Atlanta, é Generosidade que enriquece. Generosidade também pode enriquecer. Então, quem puder, por gentileza, abrir comigo lá em Deuteronômio, o último dos livros do Pentateuco, 5 primeiros livros da palavra, capítulo 15, nós leremos do versículo 25 ao 37. Não vou falar sobre ele especificamente ainda, mas eu quero que você já saiba sobre o que nós vamos falar. Deuteronômio 15, do versículo 4 ao 11. Eu falei algum versículo doido aí, né? Eu vi o de cima, nem tem tanto versículo assim na Bíblia. Não em Deuteronômio 15, pelo menos. Deuteronômio 15, do 4 ao 11. Perdão pelo erro de referência aí. Deuteronômio 15, leremos do 4 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Assim, não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês como herança, para que dela tomem posse, Ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e ponham em prática toda esta lei que hoje estou dando a vocês. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará conforme prometeu, e vocês emprestarão a muitas nações, mas de nenhuma tomarão emprestado. Vocês dominarão muitas nações, mas por nenhuma serão dominados. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você e você será culpado desse pecado. Dê-lhe generosamente e sem relutância no coração, pois, por isso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Sempre haverá pobres na terra. Portanto, eu ordeno a você que abra o coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Pai amado, Pai querido, obrigado pela Tua palavra.
Obrigado porque o Senhor nos deixou, ó Deus, escritos, nos deixou, ó Pai, orientações que nos ajudam, ó Deus, a te conhecer, Pai. Nos ajudam a saber qual o propósito da nossa caminhada e das nossas vidas. Nos ajudam a caminhar em direção à salvação em Cristo Jesus. Nos ajudam, ó Deus, a continuar transmitindo as verdades do Teu reino, para que todos aqueles que crerem no Senhor sejam salvos. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado, ó Deus, pelas Tuas instruções. Nos instrui mais uma vez, fala com o Teu povo, o Espírito Santo do Senhor. Oh, amado Pai, fala conosco. É o que nós clamamos no nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Deuteronômio, aqui Moisés, que foi quem escreveu este livro, relata muitas coisas. Este último livro relata também os seus últimos momentos. É o último momento em que Moisés dá então instruções ao seu povo. Nesse livro nós encontramos as últimas considerações deles e é evidente que ele está próximo de partir. Logo, o livro conta com uma série de informações, muitas orientações, coisas específicas, coisas que o povo precisava fazer. Mas não só isso. Esse livro também, se você ler com bastante atenção, você vai ver, e aqui já vou dar uma dica sobre esse texto, sobre o foco desse texto. Em muitos momentos você vai ver o seguinte: pois, por isso, o Senhor, o seu Deus, e ele continua falando. Pois o Senhor, o seu Deus, Moisés está constantemente aqui chamando a atenção do povo a lembrar do seguinte: essas orientações, toda essa caminhada que tem que ser desse jeito, essas ideias aqui, tudo isso, ela vem do Senhor. E quem é esse Senhor? O seu Deus. Moisés está making sure, ele está tentando garantir que o povo não esqueça esse Senhor, essas orientações, tudo. E ele também fala muito do que aconteceu, muito do que o Senhor fez, dos livramentos, de quando ele liberta então o povo do Egito. Ele vem lembrando o povo de tudo o que ele fez. Por quê? Para lembrar que ele é o Senhor, o seu Deus, Senhor Deus daquele povo. E uma dessas orientações aqui em Deuteronômio na verdade é uma orientação bastante prática. E ela fala sobre finanças, ela fala sobre recursos mesmo. Às vezes a gente lê a palavra e tem algumas histórias, algumas informações bíblicas que a gente tenta, não sei, talvez culturalmente a gente às vezes tem receio de falar em recurso financeiro mesmo, ouro e prata. E aqui Moisés está falando de grana mesmo, de recurso, de ouro, de prata, de sustento físico. Ele está falando sobre finança. E você vai entender junto comigo o porquê que era importantíssimo falar sobre isso. Moisés então orienta como o povo de Israel deve se portar em relação às dívidas no meio deles e como isso afetaria a saúde financeira daquele povo. Um pouquinho antes do que a gente leu, você vai ver que ele vai falar sobre o 7º ano. De 7 em 7 anos, o povo era orientado a eliminar todas as dívidas. Eliminar. Então, se você emprestou isso para os judeus, entre o povo judeu, você foi lá e emprestou para o seu irmão, ele precisava, mas ele não teve até então condição de te devolver aquele recurso. Se passassem 7 anos, numa cadência específica, o que ia acontecer com aquela dívida? Ela ia caducar, ela ia ser eliminada, ela ia deixar de existir. Essa é a orientação. E qual é a justificativa que o texto nos dá? Para que não haja nenhum pobre
entre vocês. Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas queria chamar a atenção aqui logo no versículo 1 ali que a gente leu, 4. Assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês. Eu imagino que o pensamento de alguns de nós, ao ler esse texto, ao correr ali sobre ele, entender o que está acontecendo, talvez um dos pensamentos seja: que injusto! O cara ficou devendo por 7 anos, e daí no 7º ano, ele não vai pagar? Cara, que injusto! Humanamente falando, não tenha medo de responder, de levantar sua mão. Se você não levantar, eu vou entender que a tua resposta é outra. Quem humanamente diria que é injusto? Olha, nem só levantou a mão, falou, eu? Para ter certeza, né? Humanamente falando, a gente fala assim, cara, isso é injusto. Principalmente porque numa situação na qual a gente fala sobre grana, falou sobre dívida e falou que não pagou, a gente se coloca no lugar de quem emprestou. Dificilmente, a não ser que você esteja numa situação de devedor, aí você vai falar, pô, se eu fosse esse devedor aí, ia ficar mó feliz, cara. Não é? Mas não, nós temos a tendência de, em qualquer situação, nós temos a tendência de nos colocarmos na posição de quem julga, de quem determina, de quem não tem pecado. A nossa tendência humana, numa situação, numa discussão, por quê? Não é real mesmo, é hipotético, então tá, vamos lá, vamos julgar. É natural que nós nos coloquemos na posição de quem já pega uma pedra. Cadê a prostituta? Não está na lei? Está na lei. Uma das leis que foram deixadas para o povo tem que apedrejar, então já estou com a pedra na mão. A nossa tendência como seres humanos é essa. Que injusto! A verdade é que só é injusto, ou só pensamos que é injusto, quando a nossa cabeça pensa de forma egoísta, quando ela pensa só na gente, só no que eu posso obter, para onde eu vou, o que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu posso ganhar com isso, como que isso vai me ferir, eu. E aqui, Moisés, obviamente orientado pelo próprio Deus, ele está garantindo que o povo de Israel pense como um povo, não como pequenos e separados indivíduos que vivem numa mesma localidade. Sempre na trajetória do povo escolhido de Deus, eles são chamados a viver e a pensar como povo. Israel não é mais uma pessoa. Já parou para pensar? Quando pelo menos acontece comigo, quando eu estou contando a história lá de Jacó, Esaú e tal, Jacó virou Israel. Quando fala, né, quando a gente lê e lembra que Jacó virou Israel, eu não lembro que Israel era uma pessoa. Você fala Israel, todo mundo fala país. Israel, 12 tribos. Israel, povo de Israel. Você pensa mais no indivíduo ou você pensa no povo? Você pensa no povo. Por quê? Porque Israel não foi chamado para ser um homem. Ele foi chamado para ser pai de muitas nações, assim como Abraão. Ele foi chamado para ser um povo. Israel não foi chamado para ser um homem. Israel foi chamado para ser um povo. Por isso que a última e mais importante referência do nome Israel não é um homem, mas é um povo. Deus busca constantemente manter a coletividade daquele povo, pois ele sabia que se eles se dispersassem, seriam presa fácil para os outros povos. Nesse momento em que o povo, e aqui nesse momento, o povo está às portas da terra prometida,
Nesse momento, os egípcios, que comandavam boa parte dos povos ao sul e os hititas ao norte, eles não ofereciam tanto risco. Se o povo de Israel se mantesse unido. Agora, em qualquer situação de guerra, se o próprio povo se divide, a derrota ela pode vir da forma mais simples. Eu conversava com o Léo aqui atrás sobre igreja, e ele estava falando de não é da nossa igreja não, falando sobre outra igreja, e falando sobre divisão. Às vezes numa igreja, pode ser grande o que for, precisa de uma pessoa, uma Jezebel, Judas, para Jesus ser levado à cruz precisou só de e houve divisão. Olha o poder da divisão. Olha o que a divisão faz com um povo forte. Por isso, e com tudo isso, o injusto, ele começa a se diluir. O injusto, ele começa a, mas espera aí. Por que a dívida é perdoada? Você provavelmente já ouviu a seguinte frase: sozinho você vai mais rápido, acompanhado você vai mais longe. Sozinho você vai mais rápido. Se for que nem o Silo, assim, atlético, corre pra caramba. Se for que nem eu ou o Michael, não vai mesmo sozinho, não vai muito rápido não. Mas a verdade é que se você está sozinho, você vai mais rápido. Se você está acompanhado, você vai mais longe. É um ditado. E é um ditado que contém bastante verdade. Moisés, ele foi orientado por Deus para fornecer mecanismos para aquele povo se manter unido. Isso era mais importante. E por que é importante permanecer unido? E o que isso tem a ver com dívida, com gênero? Bem, vamos lá. Uma das importantes informações que Moisés traz: para que não haja pobre entre vocês. Pobreza é um tipo de fraqueza. Aqui a gente está falando especificamente de finanças. Pergunta a um pai de família se ele consegue dormir numa paz, acordar tranquilo, se ele pensa no próximo dia: eu não tenho como alimentar minha família. Se o próximo dia ele vai abrir a geladeira e vai ver que não tem nada, que não tem trabalho, que não tem recurso. Aquele homem já deixou de se preocupar consigo mesmo há muito tempo. Na cabeça dele só passa uma coisa: como é que meu filho vai se alimentar? Como é que a minha esposa vai se alimentar? Como é que eu vou sustentar minha casa? Como é que eu não vou deixar eles na mão? A pobreza, ela é uma fraqueza que pode balançar as estruturas de um homem, de uma casa, de uma família, de um povo. Então a preocupação maior aqui de Deus não é se eu te dei dinheiro, se você me deu dinheiro, irmão, nós somos um povo, vou te ajudar agora, talvez você me ajude lá na frente. E mesmo que não ajude, nós estamos bem, está todo mundo bem? Está todo mundo bem. Lembra aquela cena do Titanic? Quem assistiu o Titanic aqui? Aquele bem antigo mesmo, todo mundo? Se alguém não assistiu, é um navio grandão que afunda, tem uma história de amor, coisa linda de morrer. Não é tão lindo porque o cara morre, acho meio chato essa parte. Mas eles estão lá no mar congelando, tal, o navio que o capitão disse que nem Deus afundava, e Deus falou assim: deixa eu ver se eu não consigo afundar. Afundou o bichinho. E naquela cena que eles estão lá no mar, terrível, a gente vê dois tipos de pessoas. Pessoas com a característica que nós devemos ter e pessoas que pensam em si próprias. A gente vê as pessoas que
estão lá tentando garantir que o maior número de pessoas sobrevivam, entendendo o seguinte: cara, não adianta se eu estiver sozinho aqui, quanto mais gente sobreviver, melhor. E você para pensar, você tem ali um floater, alguma coisa que aguenta o seu peso e de mais 2, para que ficar sozinho nele? Se dá para mais um subir ali, sobreviver junto com você, para que ficar sozinho? Qual é a lógica disso? A verdade é que muitas vezes nós vivemos dessa forma. Não, eu tenho que garantir, eu tenho que estar com o meu, eu tenho que estar... Mas espera aí, e o teu irmão que está necessitando, mas como é que eu vou tirar de mim para dar para ele? Pô, dá para partilhar? Não, até dá, mas e amanhã? Amanhã deixa que Deus continue te sustentando, porque o que você tem hoje foi Ele que te deu. A verdade é que se nós pensássemos mais como povo, nós talvez não estaríamos indo tão rápido, mas nós garantiríamos que iríamos mais longe. Talvez se nós vivêssemos mais como povo, o Evangelho ele não estaria indo tão rápido aqui e acolá, mas talvez ele estaria indo mais longe, alcançando mais povos, porque mais fortes nós somos, porque compartilhamos mais, porque nos doamos mais. Injusto? Não é injusto. Sabe por que não é injusto? Porque o meu pai se colocou no madeiro por mim, ele não merecia, mas de forma injusta, traído pelo próprio povo, ele se doou por mim. Que coisa mais injusta que essa? Eu não tenho como caminhar buscando justiça de homens, porque o Deus Criador dos céus e da terra, através de injustiça, me salvou, me deu vida eterna. Que justiça eu estou procurando? Que justiça eu estou procurando? Evangelho de João, se você puder abrir comigo, Evangelho segundo João, no capítulo 17, vou ler apenas os versículos 20, 21, 22 e 23, do 20 ao 23, Evangelho de João, capítulo 17, diz assim, no versículo 20: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados, olha isso, à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Como que o mundo vai ver Jesus? Como que o mundo vai enxergar Jesus? Como que o povo vai enxergar essa riqueza? Quando nós formos um. Que eles sejam levados à plena unidade. Para quê? Para que o mundo saiba que tu me amaste e os amaste como igualmente me amaste. É nessa unidade que o mundo vê Jesus. Então a nossa unidade não é apenas importante para que nós sejamos fortalecidos e para que não hajam pobres no nosso meio, mas que todos nós caminhemos saudáveis e ricamente abençoados, como diz a palavra, mas para também, através da nossa unidade, que o amor que nos alcançou também alcancem aqueles que vão olhar para a nossa unidade. E isso nos leva ao próximo ponto que eu intitulei assim: obediência, o princípio da bênção. A generosidade daquele povo
vinha acompanhado de uma promessa. Mas a promessa não dependia apenas da generosidade. Obviamente, porque Deus não é um homem de negócios do Wall Street que fica fazendo trading. Deus não faz trading. Deus não fica negociando, meu filho, me dá isso aqui que eu te dou aquilo. Filho, sacrifica aí, que se você sacrificar eu vou dar o que você tanto espera, o que você tanto quer. Faz isso que eu te dou aquilo, invista aqui que eu te retorno ali. Isso é coisa de ser humano, isso é coisa de colonização. É o que aconteceu lá no Brasil quando os portugueses chegaram. Me dá um pouquinho desse negócio amarelo reluzente que vocês têm aí e pega esse espelho. Olha que legal, dá para você se ver. Enquanto você se distrai com você mesmo, eu levo toda a riqueza do seu país. A troca aqui na terra, ela é sempre assim. Ou vocês acham que os caras lá nas bolsas de valores e nos tradings da vida, vocês acham que eles são bonzinhos, eles querem trocar para que todo mundo fique rico, para que todo mundo seja... Ele quer o share dele. Ele jamais vai fazer um negócio que não for interessante para ele, para a empresa dele, para a companhia dele, para os interesses deles. O mundo funciona assim. Vamos trocar isso aí? Por que você quer trocar? Qual que é o teu interesse? Sempre assim. A verdade é que Deus não é assim. Lembra daquela história dos trabalhadores na vinha? Se você puder, vamos lá navegar um pouquinho mais na palavra. Vamos lá em Mateus 20, 16. Mateus 20, 16. Não só o 16, né? Perdão, a partir do primeiro. Vou ler rapidamente. Mateus 20, do 1 ao 16. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele lhes disse: vão também trabalhar na vinha, eu pagarei a vocês o que for justo. Vou repetir. Vão também trabalhar na vinha e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores, contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia? Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Deus fez conforme Ele quis. Ele é justo. Quem que são esses últimos trabalhadores aí? Alguém arrisca? Qual que é essa representação? Qual que é a diferença dos primeiros trabalhadores que trabalharam o dia todo e os últimos trabalhadores? Alguém arrisca quem são essas pessoas?
Vou dar uma dica: os primeiros trabalhadores são quem? São os judeus, povo escolhido, promessa desde a criação do mundo. Ixi, começou lá de manhãzinha. Quem são os últimos trabalhadores? Tu, eu. De novo, você lê esse texto e fala: mas esse cara aí, dono da vinha, tá certo, esse cara não fez negócio errado, o trabalhador aí tá certo, o cara suou o dia inteirinho, aí vem um forgadão, porque você acha que é forgadão, né, porque ele estava na praça, aí vem um forgadão, trabalha 1 hora, e vai ganhar o mesmo que eu, que trabalhei o dia todinho. Que injusto! Então faz o seguinte, chega para Jesus e fala assim: não quero salvação. Que injusto! O Senhor teve um povo escolhido, amou, cuidou deles, separou eles, viveu com eles, livrou eles de tudo. Aí agora o Senhor, no final, nos 45 do segundo tempo da vida, vai assim de graça me salvar. Eu que nem das Arábias lá sou brasileiro, pé rapado. O que eu tenho a ver com isso? Cheguei por último e o Senhor vai me dar salvação? Aí Jesus fala para você: vou. Aí eu te pergunto: o que é injusto, meu irmão, para você? Tá difícil. Começou a ficar um pouco mais difícil de determinar a palavra injustiça. Ficou ou não ficou? Não ficou um pouco mais difícil de falar: isso é justo, isso é injusto? Tem umas coisas aqui no meio que você vai falar assim: tinha uma coisa aqui que eu achava que era justo, mas eu não sei muito bem não. Tinha umas coisas aqui que eu tinha certeza que era injusta, mas tô meio na dúvida. Essa história, essa palavra está dizendo para mim e para você: quem é você para impedir a generosidade do Deus de Israel, do Deus criador de todas as coisas? Quem é você para impedir a generosidade de um pai que criou tudo? Tudo é dele, tudo vem dele, tudo volta para ele. Quem é você para impedir a generosidade de Deus? Meu irmão, se Deus te chamou para trabalhar, trabalhe. Se Deus te chamou para perdoar a dívida, perdoe. Se você está conectado com Deus, se você tem intimidade, se o teu julgamento não é humano, presta bem atenção nisso. Se o teu raciocínio ele não é humano, nem legalista, de quem lê a palavra como um livro de regras e doutrinas a serem cegamente seguidos e não digeridos, tome cuidado. Você verdadeiramente pode estar sendo injusto usando a palavra de Deus. Voltando lá em Deuteronômio, olha o que o versículo 5 diz. Ele promete que o povo vai ser que não vai ter pobre no meio do povo, que dívida é perdoada e tal, mas o versículo 5 diz assim: contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, ao seu Deus. Olha a frase de novo: contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus, e ponham em prática toda esta lei que hoje estou dando a vocês. Obediência é o princípio da generosidade. Às vezes a gente sai de uma posição e a gente vem conversando e construindo isso. Eu entendi que eu preciso ser generoso, eu entendi que generosidade é uma virtude, lembra que a gente falou lá atrás? É uma virtude de quem ama, mas eu não consigo entrar nessa coisa de generosidade, eu estou querendo mais receber do que dar. Obedeça.
Obedeça, contanto que obedeçam em tudo. E a palavra continua e diz assim, que serão ricamente abençoados, contanto que obedeçam. De novo, Deus te chamou para trabalhar? Trabalhe, obedeça. Deus te chamou para falar, para ajudar, para ser um ombro amigo? Seja. Deus te chamou para perdoar a dívida? Perdoe. Lembra que o nosso conceito de injustiça ele ficou meio diluído? Lembra que Deus traz para nós o... Não, peraí, como é que eu não vou perdoar ele? Deus perdoou todas as minhas dívidas. E amanhã eu tenho certeza, se não amanhã, depois, daqui 2, 3 dias, eu vou ter uma conta para pagar e vou estar lá de joelhos, com a mesma cara lavada, falando: Jesus, o Senhor pagou minha conta, mas eu tenho aqui mais uma para o Senhor pagar, tem como? Ele vai pegar a conta da tua mão: tem como, filho, tem como, está paga. Por que que é tão difícil para nós exercer esse amor, exercer essa generosidade, exercer essa obediência com um Pai que nos deu tudo de forma injusta? Você não merecia, eu não merecia, ninguém merecia, mas ainda assim Ele nos deu. E não foi pouca coisa não. Olha que comparação absurda. Agora baixou o curitibano do interior agora, absurda. Olha que comparação absurda. Eu fico ali nervoso, achando que não, ele não merece isso aí, ele não merece o meu perdão. Esse menino aí já exagerou. Ah, é? Você acha que você merece? Sério? Sério? Se acha que você merece vida eterna, vida do lado do Rei, vida do lado do Criador dos céus e da terra, daquele que nunca pecou, daquele que nunca errou, que criou tudo? Você está me dizendo que você vai estar lá junto com Paulo, junto com Davi, falando glória a Deus, com querubins e serafins, e não pode chegar no teu irmão terreno e perdoar uma ofensa, uma palavrinha, uma graninha que não veio, uma ofensazinha? Para, irmão! Não é a respeito dos outros, é a respeito da gente. A gente caminha tão preocupado que o outro fez aquilo, e ele fez isso, e ela fez aquilo, enquanto a gente devia estar preocupado assim: Deus, eu estou contribuindo para que meu povo não seja pobre. Deus, eu estou fazendo tudo o que eu posso para que o meu povo, aquele que é chamado pelo teu nome, para que ele não seja pobre. Eu estou fazendo tudo o que está ao meu alcance, mesmo que os outros achem que é injusto. Será que eu estou fazendo tudo o que eu posso para que o meu povo não seja pobre? Eu digo uma coisa para vocês, meu irmão: basta que a gente cumpra toda a lei, como Moisés falou. Ah, mas são 613 leis e Jesus não disse que cumpriu todas elas nele? Não, meu irmão, ele deixou uma lei para você e para mim. A gente já falou tantas vezes dela, e eu vou repetir muitas vezes: ame, meu irmão, ame, porque para perdoar a dívida você tem que amar. Porque para voltar a conversar com aquela pessoa que faz tempo que você não conversa, você precisa amar. Para não se incomodar com aquela ofensa que você recebeu e deixar para trás e começar a continuar caminhando, você precisa amar. A obediência da lei é amor. Não é manjar da palavra de cabo a rabo, não é ser douto na lei. Porque os doutos na lei chegaram diante de Jesus, quiseram falar sobre a lei com ele e tomaram na moleira.
É muito bom que você saiba da lei? É muito bom. Você vai se conhecer melhor, a tua identidade vai ser muito mais facilmente encontrada em Cristo. É maravilhoso. Mas se o Espírito Santo de Deus não atuar em você com amor, de nada adianta. Nem todo o conhecimento dessa terra, nem falar a língua dos anjos adianta, se não tiver amor. Sabe por que eles perdoavam? Porque eles se amavam. Não, é meu povo. Ele é meu povo. Tem uma parte que a gente passou meio batido, mas estou lembrando aqui. Estrangeiro foi criado para dar uma sofrida mesmo, né? Porque para os estrangeiros não era para perdoar a dívida, não. Claro que não tem nada a ver com a nossa situação como estrangeiros. Porque nós somos povo de Deus. E tem que haver amor no nosso meio. Nós temos que ser um povo. Nós precisamos ser um povo. O que você está disposto, meu irmão? Aí eu quero te fazer algumas perguntas. Ou uma pergunta. O que você está disposto a fazer para que o nosso povo, ou no meio do nosso povo, não se ache mais nenhum pobre, nem pobre financeiramente, nem pobre da alma, nem de espírito? O que você está disposto a fazer? Deixa eu lembrar você por que eu estou fazendo essa pergunta. Lembra do que ele fez por mim e por você? Lembra? Mantém isso como panorama de fundo. Lembra que eu e você, nós somos pecadores, sujos, imundos, que tudo que a gente fez Ele perdoou, e que tudo que a gente ainda vai fazer também já está na conta. Lembra disso? Tá, com esse panorama agora eu te pergunto, o que você está disposto a fazer? O que você está disposto a fazer? Para que nós sejamos um povo. Eu tenho certeza que se você chegar em alguém que todo mundo vai falar, não merece perdão, essa aqui já falei, esse aqui já repeti, cansei, não sei o que, eu duvido que o nosso Pai vai se entristecer com você, se você chegar de braços abertos e falar assim, te perdoo, meu irmão. Você acha que o meu e o seu Pai, você acha que ele vai chegar e falar, você está doido? Esse cara já pecou demais, mano, perdoa mais não? Tá doido, já chegou a cota desse cara. Não, já chegou a cota dessa menina. Não, essa aqui já não tem mais salvação. Ô Jesus, mas o Senhor não é o Salvador. Ah, sou o Salvador, mas haja paciência. Você acha que Deus vai chegar a você assim? Ou será que toda esse personagem aí é nós mesmo? Não, tá bom, vamos limitar então. Vamos dar, porque a gente gosta de número, de coisa assim mais, né? Pra gente ter, tá bom, mas e quanto? Tá bom, 70 vezes 7 por dia. Foi o que Jesus deu de diretriz para nós. 7 vezes 7, 49, mais um zerinho ali nos 490. Não precisa perdoar mais que isso, porque está na Bíblia. Tá? Todo dia. Uma pessoa, tá? Não vai distribuir na galera esse número aí não. 490, mas é para todo mundo aqui. Para os caras lá do trânsito. Eu perdoei o meu irmão lá, uns 2, 3 que me fecharam lá. Já foi 3. Não, é uma pessoa só, filho. Você acha que é uma pessoa legal, uma pessoa que você tem que perdoar ela 490 vezes num dia só, uma pessoa bacana? Uma pessoa fácil de lidar? Não é, irmão. A verdade é que as ricas bênçãos do Senhor, que é fato, todos nós esperamos e a gente precisa almejar. A gente precisa almejar as ricas bênçãos do Senhor, porque Ele nos promete, Ele quer nos dar, Ele tem planos de bem para nós. Então a gente precisa extirpar todo tipo de pobreza do nosso meio. Teu irmão está falando muita besteira, vai lá, puxa ele, cria intimidade com ele até o ponto de você conseguir falar assim, irmão, a palavra fala que a boca fala do que o coração está cheio, teu coração está sujão, hein, mano? Pô, tá vendo essa vida aqui toda truncada que você está? Será que não tem a ver com a tua boca, irmão? Extirpa essa pobreza do nosso meio. Só que para isso você vai precisar do quê? Você vai precisar amar. Contanto que obedeçam em tudo ao Senhor, o seu Deus.
Essa é a lei. É obedecer ao Senhor em tudo. Em absolutamente tudo. Ame ao ponto de perdoar a dívida. Ame ao ponto de fazer o que o homem diz ser injusto. Ame ao ponto de perdoar 70 vezes 7. Ame ao ponto de ver não só você mesmo, mas todos ao seu redor crescendo, evoluindo, prosperando e se tornando cada vez mais um só corpo em Cristo Jesus. Lembre, irmão, não é só a respeito de mim e de você, é a respeito daqueles que precisam enxergar esse Deus em nós, na nossa unidade. Seja generoso, porque tem recompensa. Se de tudo que eu falei hoje, você fala, pois é, eu sei e tal, faz sentido. Gente, é benefício para nós. É benefício para mim e para você. Mas precisa começar em mim e em você. Amém? Você pode se colocar de pé nesse instante. Vamos orar ao Senhor. Vamos clamar ao Senhor que Ele nos dê esse entendimento. Esse entendimento de que nós não estamos sozinhos nessa terra. Esse entendimento de que nós fomos chamados para ser um povo eleito. Povo que Ele diz que é propriedade exclusiva dEle. Nós fomos chamados para sermos um povo. E que o Senhor nos permita agir, viver, pensar e desejar como povo. E não apenas como indivíduos. Amém? Pai amado, Pai querido, obrigado, ó Deus, por mais uma vez derramar sobre nós, ó Deus, a Tua palavra, o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia. Obrigado, Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu, ó Pai. Obrigado porque nós somos os últimos trabalhadores e ainda assim o Senhor nos deu o que é mais precioso para toda esta humanidade, vida eterna através do Teu Filho Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, ó Deus, por nos resgatar. Obrigado porque o Senhor nos deu infinitamente mais do que nós merecíamos. Inclusive o Senhor nos deu o que a gente não merecia. O Senhor nos deu vida eterna e por isso nós Te agradecemos, Pai. Que da mesma forma, Pai, nós possamos diariamente, que o Senhor nos chame, Pai, a sermos povo. Quando o Senhor nos traz um nome na cabeça, que a gente vá, ligue, mande mensagem, visite, fala, meu irmão, está tudo bem? Você está precisando de alguma coisa? E que a gente seja generoso, Pai. Generoso, que a gente não olhe pelo que foi feito, pelo que não foi feito, mas para que a gente seja ensinado, Pai, a olhar para o nosso próximo como a nós mesmos, Deus. E olhar com olhos de generosidade. E não com a justiça ou a injustiça terrena. Olhar para o nosso próximo e falar assim, meu irmão, não esquenta a cabeça, eu vou te ajudar. Não, meu irmão, o Senhor já me ajudou tantas vezes. Meu irmão, eu vou te ajudar tantas vezes quantas forem necessárias para que eu e você estejamos bem caminhando em direção ao alvo que é Cristo Jesus. Nos dá esse entendimento, Pai, que todos nós estamos caminhando em direção ao Senhor, Pai. Que não vale a pena, não tem como chegar correndo lá sozinho, Pai. Oh Deus, eu quero chegar cercado de irmãos, eu quero chegar lá cercado da minha família, eu quero chegar lá com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, com os meus amigos, eu quero chegar lá diante do Teu trono de glória, Pai, cercado dos meus. Não nos deixa desperdiçar tempo aqui nessa terra, tentando fazer a justiça podre, porca desse mundo funcionar. Nos ajuda, Deus, como a Tua palavra acabou de dizer, com a mão aberta,
dar, oferecer, ajudar. Mesmo que o mundo olhe para nós e fale: olha que bobo, olha só como é que esse cara não entende nada. Essa pessoa vem e repete, não aprende, ele está ali insistindo nela. Que assim nós sejamos, ó Pai, como o Senhor não desistiu de nós, desde lá do começo. Mandou profetas, mandou juízes, mandou reis, até que o Senhor mandou a si mesmo, Pai, o seu Filho, o único Filho, puro, sem pecado, que teve que ser confinado, toda aquela glória, o Senhor confinou no ventre de uma mulher. O Senhor se humilhou, como ninguém nessa terra poderia se humilhar. Cresceu com as dificuldades de ser um homem, foi traído, humilhado, rejeitado pelos seus, para que hoje a gente pudesse estar aqui compartilhando do teu amor. A gente não precisa de mais nada para compartilhar do teu amor. Nos faz entender isso, que a gente não precisa de mais nada, não falta nada, tudo já nos foi dado para poder transmitir amor e salvação ao mundo. E eu quero clamar especificamente por esta igreja, Pai, pela nossa igreja local, pela igreja MSBN reunida aqui em Portland, em Beaverton. Pai, que nós possamos ser um povo, Pai, unidos, Deus, com um só propósito, sem batalhas, ó Deus, que a gente vá um ao outro, não só para ficar apontando o dedo na cara, mas que aqui dentro haja, Deus, aqueles, ó Deus, que falam assim: meu irmão, vamos lá de novo? O que você precisa? Como que eu posso te ajudar? O que eu preciso fazer para você estar aqui dentro, caminhando com os irmãos, em um só corpo, adorando ao Senhor? O que eu preciso fazer, meu irmão? Diz como é que eu posso te ajudar. Que esta igreja seja uma igreja unida pelo teu sangue, uma igreja amorosa, que cada um que entrar por essas portas, ao entrar aqui, cumprimentar um irmão, receber um abraço, receber um sorriso, fala: tem algo diferente aqui, o Espírito Santo de Deus se manifesta aqui, eu sinto a presença do Senhor neste lugar. Isso só vai acontecer através da gente. As paredes não vão fazer isso, os instrumentos não vão fazer isso, esse microfone, essas cadeiras não vão fazer isso. Só nós, através do nosso amor, através do nosso coração, através do nosso abraço, através da nossa disponibilidade. É só assim que o teu povo vai chegar cada vez mais aqui e falar: ali Deus se manifesta de forma diferente. Eu quero ir lá com aquele povo, porque eu ouvi dizer que Deus se manifesta ali de forma diferente, de forma amorosa, de forma real, de forma injusta para o homem. Ali tem abundância, ali o Senhor se manifesta. Nós queremos ser esta igreja, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imenso do Pai, que as consolações, que os dons, que a comunhão do Espírito Santo do Senhor sejam conosco hoje e para todo sempre. E nós dizemos amém. Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana cheia de vitória e de muita generosidade, em nome de Jesus. Vamos adorar o Rei. Amém. Coloca o teu coração diante do altar. Engrandece ao Rei que te deu toda a vitória. Oh, somos mais que vencedores.
vencedores no Senhor, amém? Aleluia! Temos a salvação em